Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos aí, os alunos de terceiro ano, para mais uma aula de Sociologia. Então, a proposta dessa semana é justamente a gente pensar um pouco o que vem a ser o movimento ambientalista, né? Como o próprio nome já diz, ambientalista vem de ambiente, vem de meio ambiente. Então, é um movimento que tem uma preocupação com todas as ações que o homem faz e interfere na natureza, no meio ambiente, que pode prejudicar a vida, né, não só do ser humano, como das outras espécies de animais, né, dos oceanos, da própria natureza. E quando fala de Brasil, fala-se em floresta amazônica, né, que a gente tem aquela forma carinhosa de dizer que é o pulmão do mundo. Então, o meio ambiente vai sempre tecer uma política, né, uma campanha de preservação do meio ambiente, ou seja, da nossa natureza, do nosso habitat, que é a própria Terra, né? Então, pensar o movimento ambientalista é um pouco do que a gente vai fazer nessa aula, né, desta semana, nos estudos dessa semana, para vocês, alunos. Então, eu parto da seguinte questão, né? O movimento ambientalista, ele surge, né, e ele é organizado, vamos dizer assim, uh, ele se inicia realmente após a triste ocorrência das duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Pois foi a partir deste feito, desse episódio, né, que o ser humano percebeu o imenso potencial destruidor que podemos ter, né? Então, a partir daí, começa-se a organizar movimentos e, melhor dizendo, movimento voltado pró-ambiente ou ambientalista. É a partir desse feito catastrófico que é a Segunda Grande Guerra Mundial, né? A soltura dessas duas bombas atômicas nas cidades lá de Hiroshima e Nagasaki fazem com que a sociedade comece a discutir sobre isso, né? Até que ponto o homem é capaz de cuidar ou destruir o seu meio, o seu habitat, ou melhor dizendo, a natureza. Então é a partir daí que começa a ter corpo e existência esse movimento que vai, né, lutar pelo meio ambiente. E o movimento ambientalista, então, teve e continua tendo um papel importante na construção da consciência socioambiental, ou seja, nessa interação que o homem tem com o ambiente, tendo um papel importante nessa construção de uma conscientização. Como que eu devo tratar, né, e ter atitude para com a natureza? Predatória ou de um cuidado? De uma sustentabilidade, que é um termo que eles vão utilizar muito. Produção sustentável, que a gente vai ver um pouco mais à frente o que quer dizer isso. Então, esse movimento vai contribuir para assegurar, né, que as gerações futuras, né, possam sobreviver dentro de um mundo sustentável. E aí vem o termo sustentável. Sustentável é toda aquela produção que, por mais que às vezes utilize extração, né, de madeira ou mesmo haja, vamos dizer assim, a caça de alguns animais que faz parte da nossa gastronomia, da nossa comida, tem sempre um cuidado, né, no caso das árvores, um replantio, né, no caso dos animais, ser um cuidado em que não, vamos dizer assim, não polua o solo, né, não agrida a natureza. Então seria essa ideia de uma sustentabilidade. Eu tiro, mas eu reponho, né? Vamos dizer assim, eu exploro, mas de certa forma eu trago um certo cuidado com essa natureza, que se a gente for pensar em grande escala é a nossa própria casa, é o nosso ambiente, né? Então, a partir dessas discussões, né, se levanta a reflexão sobre a importância de cuidar do meio ambiente, né? E a gente vai ver que ao longo da história esse movimento obteve muitas conquistas, né? Se a gente pensar enquanto Brasil, somos a maior potência ambiental, né, do mundo. Se a gente pensar, com mais de 60% do nosso território coberto por vegetação nativa, né? Conta com um código florestal moderno, conservacionista, né? E que dá segurança jurídica para o produtor rural, e isso coloca o Brasil, então, como um exemplo a ser seguido nesse potencial, né, justamente de preservação ambiental. Claro que pensar o movimento ambiental não quer dizer que foi só conquistas, né? Tem alguns desafios que eu pontuei aqui nessa aula para a gente pensar um pouco.
quais são os desafios desse movimento ambientalista. Então, no primeiro aspecto eu coloquei, precisa se reforçar e apoiar campanhas de desmatamento zero, né, nas terras desta região. Regiões que são de APA, né? APA, a sigla quer dizer área de proteção ambiental, né? Então são áreas aí que não deveria ser depredada de forma alguma. Um outro aspecto que é um desafio para esse movimento é combater o desmatamento ilegal nas propriedades rurais privadas, né? Uma vez que as SEMAS é uma sigla que quer dizer Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, estiverem emitindo, né, validação e direito para que o proprietário, né, possa utilizar das suas terras, mas mesmo sendo de APA, ele não agrida ali de forma a destruir esse espaço. Depois, outro desafio, desenvolver mecanismos de valorização do ativo ambiental, ou seja, de manuseio desse meio ambiente sem depredá-lo, né, para oferecer ao produtor alternativas ao invés do desmatamento predatório. Né? Sistemas agroflorestais, crédito de carbono, né? E floresta como garantia a financiamentos. Ou seja, de certa forma, aquecer a produção rural, mas sem, de certa forma, destruir o meio ambiente. São algumas políticas bem conscientes no que se refere a esse sentido. E o último aspecto seria promover junto ao consumidor campanhas de combate ao desperdício de alimentos, né? E valorização da carne, né, sustentável e o livre de desmatamento e a promoção do consumo consciente. Então são alguns aspectos que eu coloquei e elenquei como desafios aí desse movimento ambientalista. E por último, enfatizar, né, esse movimento tenta, através de movimentos sociais, de lutas junto com o governo, fazer com que os interesses se alinhem. Quais interesses? O interesse do setor ambientalista se alinhar juntamente com o setor produtivo, de forma a reivindicar junto ao governo políticas que viabilizem e valorizem os ativos ambientais, né? Em adição a ferramentas de incentivo como o MDL, né? Que são mecanismos de desenvolvimento limpo, né? Saudáveis. E a partir disso, então, alunos, desse movimento de hoje que a gente está trabalhando, vem a atividade. A atividade terá 4 questões, vocês vão ter que ler de novo esse conteúdo e responder à medida que forem interpretando essas ideias e propostas do movimento então, ambientalista. Primeira questão, poderíamos dizer que o único objetivo do movimento ambientalista é frear o avanço produtivo e econômico do país? Será que é só isso, né? Ou é isso que ele faz? Ou tem outras questões por trás do movimento ambientalista? Questão 2. Em sua opinião, o brasileiro é consciente que o desperdício de alimento colabora com a degradação do meio ambiente? Por conta das formas de plantio e criação muitas das vezes irregulares? Questão 3. Como você, aluno, percebe esta luta pelo meio ambiente? É necessária ou um exagero por parte das autoridades do meio ambiente? E última questão, destaque ações que cuide do meio ambiente, que você veja, conheça, né? E depois relate fatores que agridem e destroem o meio ambiente. Então, alunos, as atividades que eu tenho, né, a partir dessa semana será isso, né? Desde já agradeço a atenção de vocês, peço que vão lá no meu canal, né, possa assistir a minha videoaula, dê like, compartilhe e se inscreva. Desde já, muito obrigado pela atenção.